Bora costurar um tapete de retalhos assim com as sobras das sobras. Enfim, sobraram aqui para mim esses pedacinhos de faixas que eu já tinha feito com pedacinhos pequenos de sobras de tecidos, né? Como que eu fiz? Eu até apresentei no vídeo passado um modelo onde eu expliquei e mostrei direitinho como que eu fiz essas faixas aqui, né? Relembrando aqui, eu cortei faixas de um tecido de um lençol velho e vim costurando essas pequenas tirinhas de tecidos, né? Depois refilei tudo, formei as faixas coloridas. E aí, dessas faixas, me sobraram esses 3 pedaços. E como eu não quero jogar nada fora, vou inventar um modelo maravilhoso e fácil, começando com esses 3 pedacinhos de faixas bem coloridas aqui. Então, aqui eu tenho a minha base, ela está com 41 por 68. Eu achei o meio tanto num sentido quanto no outro. E aqui, ó, bem no meio, eu marquei um quadrado de 20 por 20. Então, ó, daqui aqui eu tenho 20, 20, é um quadrado que eu simplesmente coloquei as pontas dele aqui nessas faixas que estão centralizando toda essa parte do tapete. E aí, eu vou começar costurando essas faixinhas aqui, né? Então, ó, aqui no meio, eu vou começar por essa aqui, certo? O que que eu faço? Ó, para deixar ela bem centralizadinha, eu vou dobrá-la aqui, ó, para centralizar aqui nessa faixa, aqui, ó. Perceba? Coloquei aqui, ó, posicionei, certo? Arrumo bem direitinho e agora faço assim e vou alfinetar para não sair do lugar. Eu não sei se a largura dessas faixinhas vai dar para cobrir todo o quadrado, mas nós vamos fazer até aonde der, tá? Muito simples, muito fácil, sem estresse, sem complicação. Ai, o meu não deu para cobrir. Gente, nós vamos fazer com o material que tem, tá? Aproveitar mesmo. Agora, eu já venho aqui com a outra, né? Viro e já passo uma costura aqui. Então, bora costurar? Minha cadeira faz barulho quando eu arrasto ela aqui, mas vamos lá. Ó, muito simples, muito fácil. Deixe passar, ó, um pouquinho aqui da linha, tá? Ó, aqui eu já fiz, deixa eu já dar um pontinho aqui para não ficar voltando. Ó, só dei um piquezinho, agora eu corto aqui, ó, deixando sobrar uma beiradinha da faixinha aqui para fora para fora aqui da faixa, da risca, né, que eu fiz. Então, olha lá, agora do lado de cá, a mesma coisa. Então, vamos lá. Já é inscrita aqui no canal? Ainda não? Então, já aproveita, já se inscreva, porque aqui tem vídeos novos toda semana. E entra também no grupo do WhatsApp, tá? Lá no grupo do WhatsApp você fica por dentro de tudo, inclusive quando tem kits de tecidos disponíveis. Eu lembrei por causa desse tecido aqui, né? Nessa última venda, teve dessa estampa aqui de tecido. Uma pessoa me pediu muito e eu achei, e aí teve. Cada kit de tecido, ele é composto por 12 cores de tecidos, todas elas, várias delas combinando entre si. Então, olha lá, agora as pontinhas aqui, ó, que ainda sobraram, eu vou costurar aqui, para terminar essa partezinha. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou retraçar, ó. Então, aqui,
eu marco aonde tá certinho aqui eu consigo ver, ó, certinho. E aí venho, ó, retraço só para me orientar, tá? Tracei então de novo, né, a linha aqui por cima das faixinhas só para me orientar. E agora eu vou começar a costurar faixas, né? Aqui eu vou começar por essa faixa mais escura. Ela está com 8 centímetros de largura. Então, ó, para que serve? Posiciono na linha que eu tracei, ó. A faixa fica retinha e aí eu começo a costurar. Então, bora costurar. Agora aqui eu vou intercalar com essa faixinha do azul, ela tá com 4 centímetros de largura, ó. Sempre começo pelo mesmo lado que eu comecei da carreira anterior. Então, nesse caso aqui, ó, foi por aqui. Então, aqui, depois aqui, aqui, depois aqui, tá? Sempre procurando intercalar dessa maneira. Como aqui dessas faixas escuras aqui mais largas só me sobraram essas pontas, então o que que eu vou fazer? E aqui do azul eu tenho mais, eu vou completar com azul até onde der. Se sobrar ainda uma pontinha, eu aproveito o restante das faixas escuras. Então, é assim, trabalho que é aproveitamento de sobras, é assim mesmo, a gente vai criando o modelo ali na hora. Muita gente me pergunta, às vezes, nos comentários ou lá no privado, né? Natália, mas quanto de material que você gastou para fazer tal tapete? Pessoal? Não sei, porque são retalhos, eu simplesmente vejo o pedaço lá de tecido que eu tenho, dá para fazer o modelo que eu estou querendo fazer? Dá para eu tirar as faixas? Dá. Quando é caso como esse aqui, ó, como eu acabei de falar, a gente vai criando o modelo na hora, utilizando aquilo que dá para utilizar, né? Então, é assim que a gente vai criando e formando os modelos de tapetes, de retalhos, tá? Mas é bacana, né? Porque é bom aproveitar. Outra coisa também, tem muita gente que às vezes fica preso, fica travado, não termina o seu trabalho,
às vezes por falta de um pedacinho de tecido, por exemplo. Já teve pessoas que eu vi, a pessoa fez aqui o centro, chegou aqui, como está esse meu aqui, faltou do tecido, vamos supor que faltou desse azul. Aí ela fica lá com a peça parada, procurando até achar, até comprar. Não, gente, usa sua criatividade, coloca um outro tecido que combine, que dê certo ali. Nesse caso, eu tenho do azul. No caso dessa pessoa, ela estava fazendo com um tecido lindíssimo, em tons de verde, vermelho. Era só ela achar um outro retalhinho ali que combinasse com o que ela já estava trabalhando e completar o tapete, tá? Então, a gente não tem que ficar travado com o trabalho sem terminar, porque acabou determinado tecido. Não! Usa da criatividade, testa novas cores, novas combinações, né? Você vai ver, vai dar certo, vai ficar bonito. Então, e vai ficar diferente também, né? Esses modelos assim que a gente vai criando na hora com o material que a gente tem, um não fica igual ao outro. Às vezes você pode até começar igual a algum modelo que você já fez, mas nunca termina igual. Por quê? Porque são retalhos, são sobras, às vezes, de outros trabalhos. Então, é o que eu falei, a gente vai criando ali na hora, né? Então, bora costurar. Agora é só refilar, né, essas pontas para poder colocar o viés. Viu que facinho que é? Você vai ver agora como que eu vou refilar. Se você não tiver material, não tem problema, faça com a tesoura mesmo. Como eu já tenho para mim, anda mais rápido, né? E aí eu já refilo aqui, ó. Só o que tá sobrando mesmo, às vezes um pouquinho da base, que às vezes a base ela dá uma esticadinha, ó, como nesse caso. Aqui não, aqui só o tecido mesmo, e fica tudo bem certinho para receber o viés. A gente não deve deixar pontas sobrando aqui, porque atrapalha na hora da colocação do viés, ok? Aqui, ó, bem certinho. Tudo pronto para receber o viés, agora eu viro, começo pelas laterais mais compridas, viro o direito da faixinha para baixo, começo e termino rente aqui ao trabalho, tá? Então, bora costurar. Agora, aqui nas laterais mais curtas, ó, viro o trabalho direito da faixinha para baixo também, só que aqui eu vou fazer uma dobra, tanto nesse início quanto lá no final, que é para garantir um bom acabamento para o viés, tá?
E olha como que ficou bacana, ficou show esse tapete, gostou? Então deixa um like, inscreva-se aqui no canal, que tem vídeos novos toda semana e entra também no grupo do WhatsApp. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. É só você clicar, você já entra no grupo do WhatsApp, tá? Lá eu mando os links dos vídeos da semana, dou dicas e também aviso quando tem kits de tecidos disponíveis para venda, tá? Mas olha só, esse tapete ficou show demais. Tá vendo o que eu falo? O modelo a gente cria na medida que a gente vai costurando. Por quê? Porque é um reaproveitamento de material, né? É o uso das sobras aqui de retalhos, de faixas. Aqui, ó, como você viu, deu para eu colocar 3 faixinhas, depois eu ainda quis aproveitar aqueles pedacinhos, né, aquelas sobrinhas da faixa escura. E olha que legal que ficou. Olha como que ficou bonito esses cantos aqui, ó. Eu gostei bastante. Então, se você gostou, já deixa um like e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!